pela imagem que eu trouxe aqui, com certeza vocês têm uma noção do que nós iremos estudar em história, não é verdade? Iremos estudar a pré-história, na página 25 a 29 do livro de história de vocês. Mas para começar esse estudo, o que a gente precisa pensar para depois chegar na seguinte resposta? O que é a pré-história? Atualmente, o nosso planeta, ele é praticamente todo habitado, certo? Habitado por pessoas de costumes diferentes, de raças diferentes, religiões. Então, o nosso mundo, ele é povoado por pessoas diferentes, com as suas histórias de vidas, com as histórias dos seus países, da sociedade, fatos importantes que mudaram os rumos de uma nação, de uma cidade, de um estado. Então, tudo isso faz parte da história. Então, cada nação, cada país, cada povo, ele tem a sua identidade e a sua história social, que ela pode ser estudada, como nós já vimos na aula anterior, estudada através do quê? Dos vestígios que deixamos através de fontes escritas, fontes materiais, fontes arquitetônicas, né? Todos esses acervos possibilitam que nós estudemos e conhecemos os costumes e o modo em que viviam, como construíam, como se alimentavam, povos que vieram antes da gente, certo? E tudo isso é feito mediante aos estudos arqueológicos, né? Que podem desvendar os primeiros fatos e os primeiros passos desses primitivos. Então, a pré-história data justamente o período que antecede, ou seja, que vem antes da invenção da escrita. Então, vamos conhecer aqui a definição de pré-história. A pré-história corresponde ao período da história que antecede a invenção da escrita e um evento que marca o começo dos tempos históricos registrados e que ocorreu aproximadamente, não se sabe exatamente quando, há 3.500 anos antes de Cristo. A pré-história, então, corresponde a esse período que antecede a escrita. Nesse período, os homens eles eram nômades. Quais as características dos nômades mesmo? Que nós vimos no ano passado, quem lembra? Os nômades são povos que eles não fixam moradia em um local. Eles, dependendo das suas necessidades, principalmente no que refere à alimentação, ele vai trocando de lugar. Então, por exemplo, eu moro aqui. Aqui tem tudo que eu preciso. Acabou tudo que eu preciso, porque eu me alimentei, eu cacei, eu coletei tudo, eu retirei todos os recursos daquele lugar, eu vou e me mudo para outro lugar. E assim por diante. Então, os homens primitivos dessa pré-história, eles eram homens nômades, certo? Não tinham um local fixo, uma moradia fixa. E aonde eles se abrigavam? Eles se abrigavam em cavernas naturais, né? Porque naquela época também eles ainda não sabiam fazer essas construções que nós fazemos hoje, então eles se abrigavam em cavernas naturais. E além disso, eles se vestiam com as peles dos animais e para se alimentar, eles caçavam, eles pescavam e eles coletavam frutos. Então, basicamente, os homens primitivos eram nômades, se alimentavam dos recursos naturais através da caça, da pesca e da coleta de frutos, certo? Continuando aqui. Por que eu trouxe essa imagem? Essa imagem é um homem das cavernas, que a gente conhece como homem das cavernas, e ele está mexendo com o fogo. O porquê o domínio, a descoberta e o domínio do fogo foi algo tão importante para os homens primitivos? Porque o domínio do fogo, ele vai marcar o progresso do homem, o avanço do homem na agricultura, na parte de deixar de ser nômade e passar a ser sedentário, e o domínio do fogo trouxe alguns benefícios. Quais benefícios foram? A partir do domínio do fogo, o homem começou a poder ter a possibilidade de se aquecer nas noites frias,
de se proteger contra os predadores, já que o fogo afugentava os predadores, iluminar o caminho durante a noite e as suas moradias, cozinhar, tornar os alimentos mais saborosos. E tudo isso foi um avanço muito importante na vida do homem primitivo. Se vocês acompanharem lá, ó, na página 26, a gente fala um pouquinho sobre a importância do domínio do fogo. No começo de sua jornada, o ser humano se abrigava em cavernas naturais. Usava instrumentos de madeira, de ossos e principalmente de pedra. Esculpia esses utensílios, batendo pedras nos materiais até obter os objetos que desejava, como lanças, arpões e cabeças de machado. Essas ferramentas, por sua vez, serviam para cortar frutos das árvores e abater os animais, para extrair a carne, para se alimentar, e a pele para se agasalhar. Esse modo de vida permaneceu o mesmo até o momento em que a humanidade descobriu como manipular o fogo. Então, por isso que a descoberta e o domínio do fogo foi tão importante. Talvez se não tivesse essa descoberta, vai saber como a gente ia viver hoje em dia. Será que ia ter tanto avanço? Será que o homem ia ver a sua capacidade em criar a partir das observações? Não sei, né? Como seria? Esse modo de vida permaneceu até esse momento. Agora, a partir do momento em que o homem descobriu a manipulação do fogo e os benefícios dessa manipulação, ele começou a usar esses benefícios ao seu favor, certo? E aí a gente começou a ter avanços, né? No período da pré-história, dentro do período da pré-história, nós tivemos 3 períodos, que é o período, como está aqui, o Paleolítico, que é conhecido como a Idade da Pedra Lascada, o Neolítico, que é conhecido como a Idade da Pedra Polida, e, por fim, a Idade dos Metais. Esses 3 períodos fazem parte da pré-história. A pré-história está dividida nessas 3 fases. E a gente vai conhecer um pouquinho das características de cada uma delas. Vamos começar, então, pelo primeiro período, que é o período paleolítico. Depois da descoberta do fogo, o homem modificou o ambiente, espalhou-se pelo mundo e impôs seu domínio sobre os animais. Quais são as principais características desse período? É o período mais longo de todos esses 3. O homem, nesse período, ele era coletor de alimentos e caçador e vivia de modo simples. Era nômade, ou seja, eles não tinham uma moradia fixa. Ele dependia dos recursos naturais e isso fazia com que ele mudasse de lugar em lugar. Eles moravam em cavernas, por isso conhecidos até hoje como homens das cavernas, e para se proteger do frio e da chuva, eles habitavam nessas cavernas. E esse período, apesar de ser longo, ele teve começo e teve fim. As ferramentas do período paleolítico eram basicamente aquelas feitas de madeiras, de ossos, com pedra, certo? E eles faziam facas, raspadores, pontas de lanças, flechas, agulhas, arpões. Tudo isso era usado para sua proteção e também na hora da caça. Depois do período paleolítico, surgiu o período neolítico. Nesse período, como o homem já tinha o domínio do fogo, ele também aprendeu a plantar. Então, ele passou a cultivar a terra, a se agrupar em comunidades e a comercializar o que produzia. Além disso, ele também começou a criar gado, a armazenar os cereais, a construir casas e tecer suas próprias roupas. Surgiram as aldeias, as vilas, tudo isso já vemos aí um grande desenvolvimento aí, ó, no modo de vida do homem. Então, quais são as características de tudo isso que eu li para vocês? O desenvolvimento da agricultura. Com o desenvolvimento da agricultura, havia necessidade do homem continuar sendo nômade?
Não havia essa necessidade. Por quê? Ele conseguia cultivar e conseguia colher o que ele plantava. Então, não era como antes, que ele esgotava tudo, todos os recursos e mudava para outro lugar. Ele poderia, a partir daí, viver no mesmo lugar, poderia passar a ser sedentário. Isso possibilitou o quê? A união das comunidades, outras atividades como a criação do gado. Passou a cultivar, a partir da agricultura, o trigo, o centeio, a cevada e outros produtos, domesticou os animais e as suas roupas passaram a ser feitas de fibras de vegetais e não de pele de animais, como no período paleolítico. Agora vamos para o último período da pré-história, que é a Idade dos Metais, o período em que houve ainda mais avanço. O homem passou a usar os metais. Quais tipos de metais que ele descobriu? O cobre, o ouro e o estanho. E eles usavam esses metais para produzir instrumentos ainda melhores, ferramentas e armas ainda melhores. Descobriram o bronze e o ferro. Teve mais ainda avanços na parte da agricultura. E foi nesse período em que se descobre a escrita e se finaliza o período da pré-história, dando início à história em si. Então, continuando, para a gente só acrescentar mais conhecimento à parte da Idade dos Metais. Na Idade dos Metais, com o aumento da produção, surgiram as primeiras cidades, e com elas o comércio de materiais e de objetos de artesanato. Os homens das cavernas faziam bonitas figuras em suas paredes, representando os animais e as pessoas da época. Com cenas de caças e rituais religiosos, as chamadas pinturas rupestres, que eram essas pinturas encontradas nas cavernas, onde eles não escreviam, mas eles representavam, eles se comunicavam através dos desenhos. As regiões onde são encontrados os traços desses homens se chamam sítios arqueológicos. O maior sítio arqueológico aqui do Brasil, ele fica na Serra da Capivara, no estado do Piauí. E em Pernambuco, eles descobriram várias cavernas que formavam os sítios arqueológicos. Então, eles são grandes fontes de pesquisa, esses sítios, para descobrir realmente os modos de vida desse povo primitivo. Na página 28, a gente vai entrar um pouquinho a fundo sobre o sedentarismo, porque lá no início da pré-história, o homem era nômade, não fixava moradia. A partir da descoberta da agricultura, da criação de gado, ele conseguia se fixar. E aí sim que deu o desenvolvimento, porque a partir disso foram surgindo vilas, comunidades e as cidades. Tudo isso se possibilitou através dessas novas atividades, né, em que o homem conseguia prover o seu próprio sustento através da agricultura e da criação do animal. Vamos ver aqui o que contribuiu para que o sedentarismo fizesse parte da vida do homem primitivo. O fogo ajudou a atingir uma estabilidade que o homem jamais antes tivera. Com o tempo, o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio favoreceu o fim do nomadismo. Uma teoria bastante aceita é de que o homem, pela observação, aprendeu que sementes se infiltravam no solo, germinavam e viravam plantas que davam frutos, resolvendo então reproduzir essa façanha, já que o ser humano é um ser inteligente, ele é capaz de observar e colocar em prática o que ele vê. Enquanto isso, também começou a perceber que era mais fácil juntar e procriar animais para o consumo próprio do que se aventurar na natureza à procura de caça. Com isso, a necessidade de se mudar de tempos em tempos de região foi deixado de lado. O homem passaria a se fixar em um único local, geralmente próximo aos rios e lagos e mares, e essa fixação territorial nós chamamos de sedentarismo.
A partir do momento em que o homem não precisa mais ficar mudando de um lado para o outro, que ele firma a moradia em um lugar e consegue se desenvolver e tirar o seu sustento, a gente tem o sedentarismo e a gente deixa de fazer parte do nomadismo. O desenvolvimento dos metais, na Idade dos Metais, também foi algo muito importante. Com o desenvolvimento de práticas mais eficazes de agricultura e criação de animais, os grupos de pessoas foram crescendo de forma que pequenos bandos nômades perderam espaço para as primeiras comunidades fixas, que eram chamadas de aldeias. Essa estabilidade e a vida comunitária permitiram que alguns povos descobrissem que podiam usar o fogo não só para aqueles afazeres que eu coloquei lá para vocês, não só para afugentar os predadores, para se aquecer, para iluminar. Eles viram que ele poderia usar o fogo para moldar, principalmente os metais. E com isso eles começaram a desenvolver mais coisas. Começaram a fazer utensílios, enfeites, as armas, usadas tanto na caça quanto também no combate com os outros povos. Então, eles aprimoraram as suas ferramentas a partir do manuseio do fogo. Os primeiros grandes povos. Com a manipulação do fogo, o sedentarismo e as ferramentas de metal, houve condições para pequenas aldeias se desenvolverem em grupos cada vez maiores de pessoas, habitando a mesma comunidade, transformando-a numa cidade. Então, o crescimento dessas aldeias possibilitou a formação das cidades, que é o que registra aqui nessa imagem para vocês, que é conhecido como crescente fértil. Foi onde se registra as primeiras cidades. Então, vamos lá. Com o aumento, então, dessas aldeias, essas aldeias começaram a se transformar em cidades. Os registros da história apontam que a região da Mesopotâmia, que fica entre o Nordeste da África e o Oriente Médio, bem aqui onde vocês estão vendo no mapa, foi a primeira a desenvolver grandes cidades. Graças à sua localização entre rios férteis e entre rios e terras férteis. Essa região ela é chamada de crescente fértil. Por quê? Porque se você olhar aqui, ó, essa parte pontilhada, ela se assemelha muito à Lua, quando a Lua está na fase crescente. A partir do crescimento das cidades, do crescimento das comunidades, né? Surgiram também do desenvolvimento de tudo a partir do manuseio do fogo, do desenvolvimento das ferramentas, que tudo também melhorava, tanto na proteção como na execução das atividades como a agricultura, como a criação do gado, começou a surgir o desenvolvimento do comércio, certo? Antigamente, o que acontecia? Se fazia agricultura já, certo? Então, tudo que era produzido a mais, que a gente chamava de excedente, era usado como moeda de troca, já que naquela época não existia ainda a moeda, né, o dinheiro em si. Então, as mercadorias excedentes, elas eram usadas como troca. Então, por exemplo, na minha agricultura, eu plantei muitas laranjas. Eu tirei para o meu uso da minha comunidade, da minha família, e sobrou ainda bastante. O que eu vou fazer com esse excedente? Ah, eu vou trocar com a outra família que produziu muito café. Então, era feito essas trocas de mercadoria que nós chamávamos de escambo na época, mas que não deixava de ser um tipo de comércio. Então, lá na página 29, vocês vão acompanhar justamente essa parte que fala do comércio, da troca de mercadorias. Com a criação das ferramentas, foi possível se desenvolver trabalhos cada vez mais avançados. De início, para ter as coisas que desejavam, as pessoas se valiam de trocas. Normalmente trocavam o que sabiam produzir pelo que queriam obter. Essa prática, a qual se deu o nome de escambo, com o tempo demonstrou ser, às vezes, impraticável. Para adquirir algum bem, a pessoa precisava primeiro encontrar alguém que tivesse tal bem e, ao mesmo tempo, que quisesse adquirir o bem que estava sendo dado em troca, o que ela tinha. A solução para essa falta de praticidade
veio na forma do comerciante, personagem que deixaria de lado a produção de bens para trabalhar como intermediário nas trocas das mercadorias. Mais adiante, iria se desenvolver uma forma de evitar a necessidade de toda a negociação ser uma troca de bens, ou seja, ser a troca de uma mercadoria por outra. E aí, sim, iria surgir o que nós usamos hoje no nosso comércio, que é o dinheiro. Representado antigamente não era igual ao nosso, com as cédulas, as moedas. Antigamente, esse dinheiro ele era representado por um pedaço de um determinado metal precioso. E essa invenção iria dar às mercadorias um valor que, apesar de subjetivo, dentro da comunidade, seria fixo. Por exemplo, 10 ovos de galinha valeriam uma peça de dinheiro. Então, se eu quisesse 10 ovos de galinha, eu daria uma peça daquele metal precioso. Enquanto uma galinha que produz ovos valeria 5 peças do dinheiro. Porque se eu tenho uma galinha que produz os ovos, eu vou pagar mais caro, porque eu vou ter sempre ela para produzir ovos para eu conseguir ganhar mais dinheiro em troca, que no caso seriam as peças de metais. E aí sim surgiu também o comércio, que é o que nós conhecemos atualmente, mas lógico que com o passar e o avanço, até o dinheiro foi ficando mais moderno e melhorando aí a sua validade, a sua forma de se apresentar, né? Porque hoje a gente não tem só o dinheiro, né? Só a cédula, só a moeda. Nós temos cartões de crédito, de débito, o cheque, outros avanços aí que também vêm dos avanços e das descobertas do homem.